Desejo Boker Tov porque entramos no quinto dia de trabalho e Laila Tov porque estamos à noite. Estamos aqui para gravar mais uma vez a escola, né? E desta feita com um estudo bastante interessante, bastante profundo, nada de leitinho, então prestem bastante atenção. No momento em que vocês forem assistir, vocês também terão disponível a apostila. Eu acho que seja bom ter a apostila. Nós vamos falar muitos textos da Bíblia, né? Muitos textos da palavra de Yahu, para que vocês possam ver que não são palavras minhas ou da Eliane, são palavras daquilo que nós chamamos de Bíblia, ok? Que é a palavra de Yahu, inspirada e escrita pelos profetas, pelos emissários, ok? Eliane. Shalom a todos, muito boa noite. Vamos ao estudo porque falar sobre ele até atrapalha um pouco, né? Vamos estudá-lo porque está perfeito, assim, maravilhoso. Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração, né? Pedir ao nosso Pai eterno, Criador, Yahu, que nos ajude, né, a transmitir aquilo que nos foi transmitido quando escrevemos o estudo e que cubra, né, aqueles que realmente são dele, que estão assistindo com o seu Santo Espírito, para que possam compreender, para que possam entender realmente do que estamos falando, né? E assim libertarem-se, né, de mais mentiras de Babel e compreenderem a realidade das coisas, como funcionam, né? E muitos de vocês que foram chamados vão até perceber, com a ajuda do Pai, que muita coisa que a gente acredita, né, na cristandade, no judaísmo, se torna até brincadeira, né, depois que a gente vê a realidade. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu peço e agradeço todas as coisas, que assim seja. Que assim seja. Então vamos direto ao estudo, né, porque é um estudo longo e é um estudo que realmente sente-se bem confortável aí, fique tranquilo, porque nós vamos falar sobre muitas coisas para poder provar o que a palavra diz a respeito do assunto. Que assunto? Nós vamos estar falando sobre o castigo eterno, ou seja, sobre o aniquilamento dos descendentes da serpente. Nós sabemos que existem os descendentes da mulher, que são os filhos dos homens, e nós sabemos que existem os descendentes da serpente. No terceiro capítulo da Bíblia, né, em Gênesis 3:15, isso nos é revelado. Então nós vamos estar falando aqui sobre o que vai acontecer com os descendentes da serpente. Então, vamos lá. Eu gostaria que a Eliane já começasse lendo para nós em Revelação ao Apocalipse, né, no capítulo 20, os versículos 11 e 12. Por favor, Eliane. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Ru, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então presta atenção, esse julgamento é aquele que ocorre após o milênio, é aquele que ocorre após a Satã juntar um grande contingente para atacar o arraial dos santos, né, lá em Apocalipse 20. Aí acontece a segunda ressurreição, quando vão ser ressurretos aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não praticaram, aqueles que foram contra. Enfim, serão julgados não pela Torá nem pelo Taná. Serão julgados pelas suas próprias obras. É uma chance que o Pai vai dar para aqueles que, vamos dizer assim, foram barrados no baile, né?
Eles vão ser julgados pelo que eles fizeram em vida, tá? Porque o nosso Pai é justo. Mas isso é um outro assunto, e nós temos um vídeo muito bom que fala sobre as duas ressurreições, né, que explica direitinho isso. Não é o caso agora, nós estamos falando de outro assunto. Então, ao escrever esse estudo, né, eu creio que nós seremos capazes de explicar por que cremos que o final dos descendentes da serpente, né, será a aniquilação. E não como ensina o catolicismo ou muitas outras religiões e o evangelicalismo também, né, um tormento eterno, né, no inferno de fogo, etc, etc, etc. Tá? Vamos à introdução então do estudo, né, onde nós vemos assim, né, que ao longo dos séculos a maioria das igrejas e pregadores tem ensinado, né, e afirmado a ideia de que o inferno é um local de tormento eterno. Mas surge um grande problema, né, para se harmonizar esse ensino com aspectos fundamentais da fé recebida de Yahu e da sua palavra. Como é possível, né, Yahu, que tanto amou ao seu povo, que comissionou seu Mashiach para regenerar a aliança feita no Sinai e começar a busca das ovelhas perdidas da casa de Ashuru, né, de Israel, possa ser também um Hu que tortura as pessoas para sempre, por toda a eternidade. Como pode Yahu, né, ser um Hu de amor e justiça e ao mesmo tempo atormentar aos pecadores para sempre em um inferno ardente? Observem, isso não equivaleria à vida eterna, só que no lugar de tormento? Porque para você ser atormentado durante a eternidade toda, você teria que ser eterno. Porque se você pega qualquer coisa, eu pego meu mouse e jogo ele no fogo, ele vai ter um tempo de duração até ser totalmente consumido pelo fogo e vai virar fumaça. Então, para que alguém pudesse ser, né, durante a eternidade colocado dentro do fogo e ficar ali sofrendo, ele teria que ser eterno. Mas a eternidade é prometida para os justos, não para os injustos. Então aí já começa, como eu disse, né, no final desse estudo, para quem entender, vai ver que aquilo tudo que nós já cremos um dia é brincadeira, entendeu? É coisa para criança que adulto leva a sério. Eliane, o que se tem ensinado erroneamente, né, durante séculos, né, na cristandade? Que o inferno é um local de tormento eterno, né, onde as pessoas vão ficar e é um castigo para aqueles que pecaram, só que é eterno. Isso. Que perguntas surgem, né, que desarmonizam esse ensino, né, com a fé cristã, ou com a fé da palavra, né? Como é possível, Hu, que tanto amou o seu povo, que comissionou o Mashiach para regenerar a aliança feita no Sinai, e começar a buscar as ovelhas perdidas da casa de Ashuru, possa ser também um Hu que tortura as pessoas para sempre, né? Por toda a eternidade. É meio estranho, né? É bem complicado. Dizer que acabou toda a dor, que não tem mais dor e tal, e tem pessoas lá sendo, pela eternidade toda, sendo torturadas, né? Eliane, para recebermos a vida eterna temos que ser redimidos. Como poderia um pecador receber, né, mesmo que fosse para receber essa remissão, né, porque ele teria que ter a vida eterna,
mesmo que fosse para viver em um lugar de tormento. Então, não tem como isso acontecer, né? Um pecador recebendo vida eterna, mesmo que seja para viver em sofrimento. Nas Escrituras, viver eternamente é um símbolo de bênção e não de maldição. Né? Então aí a gente já vê que há um conflito muito grande, né? A pessoa que inventou isso não era muito criativa ou era muito burra, né? Ou sabia que quem ia acreditar era bem tapado. Um dia a gente... É vendado, né? Não foi vendado. dado a ver, né? Perfeito. Então, essa confusão, né, inaceitável, eu diria, né, tem induzido eruditos bíblicos, né, a reexaminar os ensinos bíblicos referentes ao inferno e ao castigo final. Porque a questão fundamental, o fogo do inferno atormenta os perdidos eternamente ou os consome de forma permanente? Vejam, são duas questões bem diferentes. Eu vou repetir. A questão fundamental, o fogo do inferno atormenta aos perdidos eternamente ou os consome de forma permanente? Percebe? Nunca mais existirão. Eliane, a que tem levado essas questões? Aos eruditos, né, pessoas dedicadas à palavra, a estudar a palavra, a reexaminar sobre o que seria realmente o inferno, né? Ou seja, esse castigo final, do que se trata realmente esse castigo final. Observe, nossa compreensão a respeito, né, desse assunto é que o inferno é o castigo final. Ou seja, a aniquilação permanente dos pecadores. Embora nós saibamos que inferno quer dizer sepultura, não quer dizer nada disso aí, de local de castigo, nada disso. Mas seria a aniquilação permanente dos pecadores. Como nós lemos na palavra, em Salmos, né? O mal não existirá mais. A Eliane vai ler para nós o Salmo 37, 10. O que diz o salmista, Eliane? Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Percebe? Não existirá. Ele não está dizendo que você não vai vê-lo porque ele vai estar escondido num lago de fogo ou numa caverna. Teve uma época aí que teve um sujeito que até passou um mapa da entrada do inferno, né? Quer dizer, eu não sei quem viaja mais, quem inventou o inferno ou o camarada que fez o mapa, né? Mas, sabe? Porque veja bem, meus irmãos, o fim do pecador será para a perdição. Shaul, né, o Ravino Shaul, lá na sua carta aos Filipenses 3,19, o que ele nos diz, Eliane? Cujo fim é a perdição, cujo rugo é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Percebem? Cujo fim é a perdição. É perder tudo. É não ser mais. Entendem? Qual a nossa compreensão, Eliane? De que o inferno é o castigo final, mas como destruição total do pecador. Ou seja, vamos comparar o inferno no grego, né? Vem do grego, que foi traduzido para o latim e tal, né? Então ele significa sepultura, lugar inferior, né? É o Hades, né? Então, ali, olhando ele como um castigo, realmente, o salário do pecado é a morte. Então, quando você morre, você foi castigado. Aí dá para entender o inferno como um local de castigo, ou seja, morreu, acabou ali, né? É o fim. Mas, de outra maneira, olhando de outro ponto de vista, no que as pessoas colocam aí como lugar que vai ficar sofrendo, não faz o menor sentido, né? Ele é o fim mesmo. Ali as pessoas, no inferno, as pessoas viram pó e acabou. Se o pai não se lembrar dela e ia ressuscitar para a vida ou para a morte, ou para o julgamento, né?
que é a segunda ressurreição, essa pessoa está esquecida, ela acabou. O que diz a palavra? Que tudo que é mal não existirá mais. Observem, Terminando. Apocalipse 20 termina dizendo que todo o mal foi vencido. E que o Mashiach vai entregar o reino a Yahu. E o capítulo 21 mostra Yahu vindo no seu trono para reinar sobre toda a terra, porque ela vai estar totalmente regenerada e não haverá mais nenhum inimigo. Então é muito absurdo, né? Vamos analisar algumas coisas. A crença na aniquilação final dos perdidos, né, se baseia em 4 considerações bíblicas principais. A primeira seria a morte como castigo do pecado. A segunda, o vocabulário bíblico sobre a destruição. A terceira, as implicações morais do tormento eterno. E a quarta, as implicações cosmológicas do tormento eterno. Nós vamos agora, aliás, Eliane, antes de mais nada, né, em que se baseia a crença da aniquilação? Bom, nesses 4 pontos, né? A morte como castigo do pecado. O pecador não será permitido viver, né? Ou seja, morrerá. O Criador disse, certamente morrerás. Né? O segundo, vocábulo bíblico sobre a destruição. Vocabulário bíblico, né? Então é assim, a destruição será eternamente, para sempre, não existirá, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Então como que vai existir um local com as pessoas sofrendo? Vai pensando nisso. As implicações morais do tormento eterno, né? Como dissemos anteriormente, como que um pai amoroso deixará a pessoa sofrendo eternamente? É comparar, né, o ser humano na sua pequenez, né, comparar a mente do Criador com a nossa, que é vingativa, que é imperfeita, né, para pensar, conseguir imaginar uma coisa dessas, né? E as implicações cosmológicas do termo eterno, né? Tudo que queima um dia será totalmente consumido, né? Ou seja, foi eternamente consumido, eternamente destruído, porque não voltará mais. Então assim nós percebemos a impossibilidade, mas vamos continuar, vamos pesquisar, como nós falamos, né? Nós vamos falar sobre cada um desses pontos. Então, o primeiro ponto é a morte como castigo do pecado. Então, a aniquilação final dos pecadores impenitentes, né, se indica pelo princípio bíblico fundamental de que o castigo final do pecado é a morte. Vamos considerar o que dizem alguns versículos, né? Por exemplo, em Ezequiel 18, no versículo 4 e depois no versículo 20, que a Eliane vai ler para nós. Por favor, Eliane. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Percebe? Inclusive aqui já mata 2 coelhos com um tiro só, né? Para quem acha que a alma é imortal, já se foi também. No versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Percebe? O maior castigo é a não existência. Mas vamos continuar. O que Shaul diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahu é a vida eterna. Então observe, ele está falando da paga pelo pecado, que é a morte, então que seria o castigo, e ele está falando da bênção, que é o dom gratuito de Yahu, é a vida eterna para quem? Para aqueles que são puros, para aqueles que são justos, para aqueles que servem a Yahu da forma como ele deseja.
Aí vem os eruditos, né? Aí mistura as duas coisas, né? Coloca um castigo eterno. Vê se pode. Entendeu? Consegue, né? Essa façanha. Então, o castigo do pecado abrange não somente a primeira morte, que todos experimentam, né, como resultado do pecado de Adão, mas também o que a palavra chama a segunda morte. Quer ver? Vamos ver onde a palavra chama a segunda morte, né? Em Revelação Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, que a Eliane vai ler para nós agora. E a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Observe, e a morte e a sepultura. Porque se a morte já não existe, não há necessidade de haver sepulturas. Percebe? Em algumas Bíblias vocês vão encontrar a morte e o inferno. Porque inferno vem de Sheol, do hebraico, que significa local comum dos mortos, ou seja, sepultura, e vem de Hades, do grego, que também significa sepultura. Ele só se tornou inferno quando foi traduzido para o latim para inferno, inferes, né? Aí virou inferno. E aí os papas aproveitaram para usar o inferno para pôr medo no pessoal, para todo mundo ser católico. No 21:8, Eliane, o que diz? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a segunda morte é a morte final. Ela é irreversível, experimentada pelos descendentes da serpente. É o momento onde podemos dizer que o bem vence o mal de uma vez por todas. Eliane, qual é o castigo pelo pecado? A morte. O que significa ou o que é a segunda morte? Quando aqueles que morreram forem levantados na segunda ressurreição para o julgamento diante do grande trono, né? E todos estes que foram citados em Apocalipse 20:14 e 21:8 forem jogados no lago de fogo. Então essa é a segunda morte. Nunca nos esqueçamos que Apocalipse 24 diz o seguinte, que aqueles que participarem da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Ou seja, eles já serão eternos. Esses sim viverão eternamente. Ok? Bom, a paga final do pecado não é o tormento eterno, entenderam? Mas sim a morte eterna, permanente. A palavra de Arum ensina que a morte é a cessação da vida. É a ressurreição que faz com que a morte, em vez de ser o fim definitivo da vida, se converta em um sono temporário. Shaul, em sua carta 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17 e 18, nos diz o que a Eliane vai ler agora. E se Yahushua não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por quê? Porque a aliança não foi regenerada também. Percebe? Continua no 18. E também os que dormiram em Yahushua estão perdidos. Porque se não existe ressurreição, tem aí um povo aí agora, né, com essa novidade, como tem várias novidades, né, o povo está perdido, o povo não está recebendo visão, o povo está embriagado, né? Pela mentira, pela besta, pelos ensinos doutrinários errados, né? E não está sendo dado a eles verem a verdade, então eles estão inventando 1001 coisas, né? Então, estão até dizendo que Yahushua não ressuscitou. Então aqui Shaul, já sabendo que isso poderia ocorrer, ele diz, e se Yahushua não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por que ele diz isso? Porque foi a morte do Mashiach e a sua ressurreição que propiciou a aliança que foi regenerada.
Se a aliança não for regenerada, nós estamos perdidos. E ele diz, e também os que dormiram, ou seja, aqueles que já morreram crendo em Yahushua, estão perdidos. Então, meus irmãos, porém não existe ressurreição após a segunda morte. Porque aqueles que experimentarem serão consumidos no lago de fogo. Que nós lemos agora em Apocalipse 20:14. Essa será a destruição, a aniquilação final. Só Yahu é imortal e dará imortalidade aos membros do seu povo Kadosh. Os não crentes não receberão esse dom, serão destruídos para sempre. O que ensina, Eliane, a palavra de Yahu sobre a morte? Ela é apaga pelo pecado e eterna para aqueles que persistirem no erro. Né? Porque hoje nós sabemos que nós morremos, mas sabemos também que seremos ressuscitados. Né? Aí resta saber se para a vida ou se para a morte. O que faz com que a morte se converta em um sono temporário? A promessa da ressurreição. Existirá ressurreição após a segunda morte? Não, pois este é o julgamento final, né, definitivo. Perfeito. O que Yahu dará aos membros do seu povo e não aos gentios? Ele dará o dom da imortalidade. Perfeito. Então aqui nós vimos o ponto 1, que falava a respeito da morte como castigo do pecado. Vamos para o ponto 2 agora e vamos falar a respeito do vocabulário bíblico sobre a destruição dos ímpios. Então a segunda razão para crer na aniquilação, dos perdidos no juízo final é o amplo vocabulário de destruição usado na palavra para descrever o fim dos ímpios. Nós vamos ver aqui vários salmos que descrevem a destruição dos ímpios, com imagens dramáticas, inclusive. Então vamos começar pelo Salmo 1, os versículos de 3 a 6. Eliane? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está falando dos justos. Agora vamos começar no 4, que vai falar dos ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores no convívio dos justos. Porque Yahu conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu acho que não precisa nem explicar. Vamos agora para o Salmo 2, versículos de 9 a 12. Por favor, Eliane. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi a Yahu com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender aí a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Percebe? Está novamente falando que nós temos que servir com temor e tremor. Porque se nós não estivermos entre aqueles que são chamados e eleitos, nós seremos destruídos. Agora no Salmo 11, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Por favor, Eliane. Em Yahu confio. Como dizeis a minha alma? Fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
Yahu está no seu santo templo. O trono de Yahu está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Yahu prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque Yahu é justo e ama a justiça, e o rosto olha para os retos. O seu rosto olha para os retos. Tá? Então nós vemos novamente aqui o salmista colocando qual será o fim dos ímpios. Agora nós vamos para o Salmo 34, versículos de 8 a 22. Por favor, Eliane. Provai e vede que Yahu é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei a Yahu, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam a Yahu, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor de Yahu. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos de Yahu estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face de Yahu está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Um minutinho. Para desarraigar da terra a memória deles. Se eles estiverem lá sofrendo eternamente, Não só a memória, mas como eles estarão lá. né? 17, por favor. Os justos clamam, e Yahu os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está Yahu dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas Yahu o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Yahu resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Percebe? A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Com o quê? Com a morte eterna. Com a não existência para sempre. Né? Agora vamos para o Salmo 37, nós vamos ler o versículo 2, depois o 9, o 10, o 20 e o 38. Por favor, Eliane, versículo 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Falando dos ímpios. O 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam em Yahu herdarão a terra. O 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. O 20. Mas os ímpios perecerão e os inimigos de Yahu serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Percebem? Gostei Não é? desse. Esse, né? Desfarão como fumaça. Sim, se desfarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos de Yahu serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão, porque eles vão ser jogados num lago de fogo. Eles vão ser consumidos. O que vai sobrar? A fumaça que vai subir. Percebem? Vamos agora ao Salmo 69, do 22 ao 28. Por favor, Eliane. Pede só uma coisa. Por favor, pode ir. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles um laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com os seus lombos
faze com que seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Percebe? Como está escrito lá em Apocalipse, todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro será lançado no lago de fogo, para a destruição eterna. Agora no Salmo 145, versículo 17 e depois o 20. O 17, por favor. Justo é Yahu em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. O 20. Yahu agora a todos. Yahu guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Serão destruídos, não serão atormentados eternamente, percebe? Veja, nós poderíamos passar o resto da noite citando versículos, né, que estão na palavra, tanto naquilo que vocês conhecem como Velho Testamento como Novo, que diz isso, né, que os justos herdarão a terra e que os iníquos serão destruídos. Mas esses aqui se harmonizam completamente com os ensinos, né, vamos dizer assim, do resto das Escrituras, de todo o plano do Pai. Tá? Qual a segunda razão para crer na aniquilação? Exemplifique, Eliane. O que houve? O amplo vocabulário usado na palavra para descrever o fim dos ímpios, né? Então, eu vou citar alguns que foram citados no texto, mas separadamente para vocês memorizarem bem, né? São como a moinha. Moinha é um pó de cereal que dava na eira, né? Que ficava depois da colheita. Então, o vento passa e leva, né? E não existe mais. Ninguém encontra mais. O caminho dos ímpios perecerá, né? É um vocabulário também usado, perecerá. Esmigalharás, despedaçarás, ou seja, o ímpio será esmigalhado, despedaçado, desarraigado da terra, até a memória deles, né? Ninguém mais vai nem se lembrar deles, quanto mais eles não estarão mais. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, ou seja, desaparecerá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, ou seja, ele não existe mais. Também os ímpios de Yahu, os inimigos de Yahu serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão, né? Vocês já devem ter queimado alguma coisa, a fumaça, né, desaparece no ar. Yahu guarda a todos os que amam, mas todos os ímpios serão destruídos. E tem muito mais outros, né? Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. Então, sempre a palavra destruição está presente, né? Tudo significa não existir mais, o que é citado na palavra. Então, os profetas frequentemente, né, anunciam a destruição final dos ímpios. Tá? Nós vamos falar sobre isso, né? Ou seja, eles estão sempre anunciando a destruição final dos ímpios. No dia, né, da ira de Yahu. Nós vamos aqui ler num sentido escatológico, né? Ou seja, por ordem do que foi dito, de épocas, né? Então nós vamos iniciar em Yeshayahu, Isaías. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo 28. Eliane? Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem a Yahu serão consumidos. Consumidos. Não
atormentados. Em Sofonias, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 15 e depois 17 a 18. O 15, por favor, Eliane. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. 17 e 18. E angustiarei os homens, que andarão como cegos, porque pecaram contra Yahu. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação de Yahu. Mas pelo fogo de seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Apressada. É um outro estudo que eu estou escrevendo, mas eu não vou misturar. Tá? Ainda temos em Oséias, no capítulo 13, versículo 3, o que ele diz? Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é o filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que devia vir a luz. Ou seja, o ímpio. Na hora que tudo vai acontecer, ele deveria estar já compreendendo as coisas, mas ele não está. Então ele vai estar no lugar em que deve vir, não vai estar no lugar a tempo, né? Em que deve vir a luz. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 e 2, o que diz? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz Yahu dos exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Observe que ele diz aqui que serão como a palha. Observe, pegue um pedaço de palha e jogue no fogo. Né? Eliane, o que anunciam os profetas? A destruição do ímpio no dia da ira de Yahu. Perfeito. Então, nos livros da Aliança Regenerada, o que vocês conhecem como NT, né, descreve o fim dos ímpios com palavras e imagens que demonstram total aniquilamento. Por exemplo, vamos ver como compara Yahushua a completa destruição dos maus. Vamos ler em Matitiahu, Mateus, o capítulo 13, o versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora no versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Percebe? É tudo, não tem nada dizendo sobre sofrimento eterno. Ainda em Matitiahu, Mateus, o capítulo 13, o versículo 48, o que nós lemos? E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Aqui é aquela parábola, né, dos peixes, onde Yahushua diz que os seus emissários seriam pescadores de homens. Então os bons eles põem no cesto, os ruins jogam fora, né? Ainda no capítulo 15 de Matitiahu, Mateus, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Arrancada significa morta, sumida.
Pega uma planta qualquer e arranca ela da terra para ver o que acontece com ela. No livro de Lucas, né, o médico, no capítulo 13, versículo 7, o que nós lemos? E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Percebe? Não dá fruto. É o ímpio. Então corta, porque está ocupando a terra inutilmente. Em Lucas, ainda no capítulo 17, versículo 27 ao 29. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noá entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Percebe? Sempre os consumiu, e sempre é o fogo. Percebe? E a Ruanã, João, no capítulo 15, 6, o que diz? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. E tantos outros, né? Eu aqui escolhi alguns. O que diz Yahushua HaMashiach sobre o fim dos maus? E serão destruídos, nada sobrará deles. Né? Serão totalmente consumidos. Aqueles que apelam, né, às referências de HaMashiach ao inferno ou ao fogo eterno, Gena, por exemplo, né, em Mateus 5, 22, 29, 30, 18, 8 ao 9, 23, 15 e 33, ou em Marcos 9, 43, 44, 46 e 48, né? Para apoiar sua crença no tormento eterno, falham em reconhecer um ponto importante, como demonstra, né, o estudioso John Stott. O fogo em si é qualificado como eterno e não se apaga. Porém, seria muito raro que algo que nele jogado resultasse em algo indestrutível. Percebem? Sempre que o Mashiach fala do fogo, ele fala que o fogo que nunca se apaga. O fogo. Porque ele sempre está falando, usando como exemplo o gema, né? Que era o lugar onde eles jogavam enxofre e queimavam todo o lixo da cidade, inclusive cadáveres, né, de assassinos e tal, iam para lá. E aquele fogo se consumia o tempo todo, mas as coisas que eram atiradas dentro sumiam. Por isso que ele diz que é um fogo que nunca se apaga. O fogo não se apaga enquanto ele tiver o que consumir. Daí que a fumaça, né, evidencia, aliás, é uma evidência, né, de que o fogo realizou a sua obra. Sobe para todo sempre. Veja em Revelação Apocalipse 14, 11, o que está escrito, Eliane? E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Percebem? E a fumaça do seu tormento. Porque é claro, você já pensou ser jogado vivo dentro de uma fornalha? Por alguns instantes vai ser um tormento. Mas ele diz, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. A fumaça sobe, até se extinguir. Né? Ainda em Apocalipse 19, 3, o que está escrito? E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. A fumaça de quem? De Babilônia, quando ela está sendo destruída. Então a referência de Yahushua a Gena não indica que o inferno é um lugar de tormento sem fim. Ok?
No que falham em reconhecer aqueles que querem apoiar, né, suas crenças do inferno, no que Yahushua HaMashiach disse sobre Gena? O fogo é eterno, mas o que será jogado nele não é eterno, né? São seres humanos, pecadores. A Gena citada pelo Mashiach, em comparação, né? O fogo não se apaga, mas os corpos eram consumidos e o tempo todo chegavam novos corpos. Então o fogo era mantido constantemente aceso, né? Portanto, não é um local de tormento, sofrimento, e sim de destruição eterna. Além de que ali, além de corpos, né, tinha o lixo todo da cidade. Tudo que era ruim, né? O lixão da cidade, né? Seria... Tudo que era descartável era jogado lá nesse lugar. Por que a fumaça sobe para todo sempre? Fumaça é sinal de que algo foi destruído pelo fogo, né? Ou seja, ele cumpriu o seu papel de queimar, destruir. E essa fumaça também é matéria e se dissipa no ar. E não existirá mais, subiu para sempre, né? Ela é também uma matéria e vai, né, se misturando ao ar e vai desaparecer, simplesmente. Vamos falar agora, né, sobre a parte 4, que é as implicações éticas do tormento eterno. É a parte 3, aliás, né? Então, a noção de que Hu tortura deliberadamente aos pecadores pela eternidade é totalmente incompatível, né, com a revelação bíblica de Hu. Como um ser de amor infinito, um Hu que impõe às suas criaturas como pode, né, um ser de amor infinito ser um Hu que impõe às suas criaturas uma tortura infinita e inacabável? Observe, não importa quanto eles tenham pecado ou quão pecadores tenham sido, não harmoniza com o Pai amante que nos é revelado por Yahushua HaMashiach. A justiça divina jamais poderia demandar para pecados finitos a penalidade infinita da dor eterna. Como se qualifica o juízo de Hu nas Escrituras? Nós temos que observar isso. Vamos observar, por exemplo, Gênesis 18, 25, Salmo 89, 14, Apocalipse 20, 12, que nós já lemos. Nós vemos que não é assim. Imagina, o ser humano vive 80 anos. Mesmo que ele tenha pecado todos os dias da vida dele. Se Hu é amor, aí ele vai passar a eternidade pagando por isso. Olha a incoerência. Isso é coisa de mitologia. Isso não é coisa verdadeira. Isso não é coisa de um pai. Isso não é coisa de um criador amoroso. O Mashiach diz que Hu é amor. O que é incompatível, Eliane? A ideia de que o Criador tortura deliberadamente suas criaturas pecadoras eternamente. É um absurdo, né? E sendo que elas vão continuar pecadoras eternamente, porque foi dada a eternidade para pecador, né? No caso aí. E não existe forma dela se arrepender mais. Ela vai ficar lá, ficar lá, ficar lá, ficar lá, e vai ficar cada vez com mais bronca, cada vez mais ímpio. Não faz sentido. O que a justiça divina não poderia permitir? Dar uma punição infinita para alguém com uma vida curta e pecados que terminam na sepultura, né, na condição de pó. Agora sim, vamos para a parte 4, que é sobre as implicações cosmológicas, né, do tormento eterno. Então, o tormento eterno pressupõe um dualismo eterno. O reino de glória e o inferno de fogo. A felicidade e a dor. O bem e o mal. Os quais continuariam existindo para sempre, um ao lado do outro. É impossível reconciliar esse ponto de vista com a visão profética do novo mundo. Veja, como emissário Yahuanã, né, João descreve o novo tempo. Nós vamos ler em a Revelação Apocalipse 21, versículo 4.
Por favor, Eliane. E Yahu limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, quer dizer, nós vamos dizer que nós sejamos salvos, estejamos presentes nesse momento. Então, para nós não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas em algum cantinho escondido vai ter gente lá berrando, urrando de dor o tempo todo, né? Olha a incoerência, né? Então, como poderia não existir pranto, clamor e dor se a angústia dos perdidos fossem características, né, permanentes da nova terra e novo céu? Eliane, o que pressupõe o tormento eterno? É um paralelo de dois mundos, né? É o paraíso e o inferno, o bem e o mal, a felicidade e a tristeza, o clamor e o júbilo, a dor e o bem-estar, né? Tudo isso existindo eternamente, né? Coexistindo. O que é impossível de reconciliar? Toda essa visão com a realidade das profecias para os novos céus e nova terra, né? A tão falada nova aliança, que ainda não aconteceu, né? Prometidos por nosso Pai, Yahu. Perfeito, né? A presença, né, de incontáveis milhões, né, de pessoas sofrendo um tormento permanente, né, mesmo que isso ocorresse muito longe dos salvos, né, somente serviria para destruir a paz e a felicidade do novo mundo. A nova criação seria defeituosa desde seu começo, porque os pecadores permaneceriam como uma realidade eterna no universo de Yahu. Eliane, para que serviria milhões de pecadores sofrendo eternamente? Para destruir a paz e a felicidade do novo mundo, né? Que não seria novo, pois as primeiras coisas não seriam passadas, né? Elas continuariam. É o caso do pecado, das aflições da vida cotidiana que nós temos hoje. Por que seria defeituosa a nova criação? Porque a imperfeição continuaria, né, contrariando a promessa de que todo o mal seria extirpado. Então, a que conclusão nós vamos chegar? Que o propósito do plano de remissão é finalmente erradicar deste mundo a presença do pecado e dos pecadores. Só quando os pecadores, a Satã e a morte forem por últimos consumidos no lago de fogo e extintos por intermédio da segunda morte, poderemos então verdadeiramente dizer que a missão de Yahushua de colocar todos os inimigos de Yahu como escabelo para seus pés se terá cumprido. O tormento eterno, né, projetaria uma sombra escura permanente sobre a nova criação. Vocês entendem isso? Eliane, qual a finalidade final do plano de salvação? É arrancar pela raiz o pecado e os pecadores deste mundo. Sim, né? Quando a obra de Yahushua de vencer todos os inimigos estará terminada? Quando o Yahushua colocar todos os inimigos de Yahu para escabelo de seus pés. Então, agora, se todos os inimigos estiverem num lago de fogo gritando, Então, não acabou com eles, né? O que projetaria o tormento eterno sobre a nova criação e por quê? uma sombra, né, uma mancha, porque os pecadores com seus pecados estariam sempre ali paralelos, né? E não seria um mundo de paz e felicidade, principalmente justiça, não haveria, né? Conforme nos é prometido hoje. Faltaria justiça, e um reino do eterno sem justiça não é o reino do eterno. Aí nós iríamos dizer que nós entramos num golpe, né? Embaixo do tapete está toda a sujeira lá, né? Por favor, Eliane, dê suas considerações, então. É até absurdo, né, a gente falar mais alguma coisa, mas, meus irmãos, então é isso, né? Quando a gente descobre essas coisas,
ficamos indignados no primeiro momento, mas depois é uma alegria sem tamanho, né? De nos livrar desses contos da carochinha, né? Que contam pra gente por aí. Na verdade, não devemos ficar assim com raiva, e sim felizes, né? Porque o Pai te agraciou com essa liberdade, né? E mais felizes ainda por saber que se Ele te deu esse esclarecimento, né, te deu a entender, é porque você está do lado de cá e não de lá. Então a gente fica muito feliz com isso, né? E queremos ver vocês felizes também, assim, né? Se livrando da mentira. E como o Machia disse, a verdade vos libertará. Essa liberdade, né, de que ele fala. Nos liberta das mentiras, das prisões do inimigo, né? Que é sempre a mentira. Por quê? Porque ele é o pai da mentira, né? Então, nós que não temos por pai, né, aquele que mentiu desde o princípio, estamos sendo libertados, certo? Eu desejo tudo de bom para vocês e até a próxima escola. Shalom, shalom. Então, na verdade, como a Eliane disse, né, nos liberta, a verdade nos liberta, né? Por exemplo, do temor, né, do inferno. Eu conheço pessoas, e isso ocorreu com milhões de pessoas, né, que temiam tanto o inferno que davam tudo que possuíam para os papas e coisas do tipo, né? E é interessante observar que nas várias culturas, né, de várias civilizações, né, em suas mitologias, em suas religiões, né, sempre existe um lugar de tormento, né? Nós vemos na Grécia, por exemplo, que tem até o rei do inferno, né, que é o Hades. Então, é interessante notar isso, né? Quer dizer, o homem sempre tentou convencer o outro pelo medo, e não pelo amor, e não pela verdade. Por isso que a Yahushua disse que a verdade nos libertaria, né? Nos liberta de toda a inverdade. Bom, meus irmãos, aqui termina o nosso estudo de hoje. Eu estou iniciando a escrever o estudo que talvez eu faça amanhã, vamos ver se dá tempo de eu escrever, né? Que é sobre um assunto também legal. Eu já escrevi várias vezes sobre ele, mas eu resolvi escrever de novo, porque eu tenho observado que a visão vai mudando, né? À medida que nós vamos aprendendo com o Pai, aprendendo com a palavra, né? Nós vamos sendo iluminados pelo Espírito, né? Nós vamos vendo as coisas de forma diferente e muitas coisas podem até prosseguir sendo como eram, mas elas recebem novas informações, né, que são aderidas, e aí então a coisa fica mais clara. E eu estou iniciando um escrito sobre os 144 mil selados, que estão lá em Apocalipse, né, 12 mil de cada tribo, né, de Ashuru, Israel, que eu pretendo então gravar amanhã, ou no máximo na madrugada de depois de amanhã, já no Shabat, né? Então, eu desejo a todos um Laila Tov, né? Uma boa noite, um ótimo quinto dia de trabalho, e que tenham entendido esse estudo, né? Porque vocês vão se sentir livres do temor de uma coisa que nem existe, tá bom? Então, mais alguma coisa? É isso. Então, beijo para todo mundo. Então, shalom, shalom, beijo na testa e no coração, e nós estamos indo. Fomos.